Entendeu? Isso eu acho que é um ponto muito importante, doutor Adriano, porque a gente vê muitos médicos que às vezes eles não praticam atividade física. Sim, Eu já fui até ortopedistas que a pessoa não praticava e muitas vezes ela não tem essa noção desse benefício da atividade física e também o quanto que falta pra gente a atividade física. Porque quem sim, faz sabe, né, a falta que faz não fazer, sim, né? sim. E você tem um histórico também ali de É, atleta, digamos assim, no é, sentido de fazer um monte de esporte. A gente vê nas redes sociais também, né? é. Conta um pouquinho, porque eu acho que isso é muito interessante. Ou seja, a pessoa que pratica atividade física e teve uma lesão, ela vai ter uma consulta contigo, ela tem essa visão um pouco diferenciada, né? Isso facilita muito a empatia, né? Você Sim, pega uma pessoa que corre, faz um triatlon, ou pratica determinado esporte, ela para e chega para mim assustada por estar parando, facilita a empatia. sim. Então, eu sei o que que a pessoa está passando, a gente facilita para a gente conseguir recolocar no esporte e Que facilita o legal. entendimento. Sim. Fora que muitas vezes a pessoa chega para mim e fala, eu corro com pace de tanto. Um médico que não entende de corrida não vai Não saber. sabe o que é Eu isso. uso tal tênis. A pessoa, pedalo com uma aro 29, pratico speed. O cara que não... tudo bem que eu não manjo de todos os esportes, né? Mas Sim, eu tento ler alguma coisa. Por exemplo, o sim, tênis é um esporte que eu não pratico, mas eu tento ler sim. sobre o tênis e tal. Minha vida esportiva, eu comecei a fazer... Minha vida esportiva ela começou muito cedo, por Sim. pirraça, porque como eu sou dos anos 70, eu sou ex-asmático, Tá. eu morava em São José do Rio Preto e vinha para São Paulo para passar num pneumologista aqui. E na Entendi. época, o único tratamento que tinha, não existia nem a bombinha ainda na época. Olha só. O único tratamento que tinha era cortisona. Então, o cara me dava cortisona e falava para minha mãe para eu não fazer atividade física, porque se eu fizesse, poderia ter uma asma grave e poderia morrer. Olha só. Então, fui uma criança um pouquinho mais gordinha, por causa de cortisona e não Perfeito. fazia nenhum esporte. Aí foi. Eu sempre queria jogar bola com os colegas, queria fazer, eu era proibido de fazer educação física. Sim. Aí aí minha mãe acabou não gostando muito do médico, aí comecei a fazer uma coisinha, outra, tal. Quando entrei na adolescência, eu comecei a pedalar, fazer mountain bike, que foi um dos primeiros, Sim. comprei as primeiras bicicletas mountain no Brasil, Sim. Gary Fisher, Olha né? só. Ela tinha uma alavanquinha aqui, assim, hoje em dia você tem um rapid fire, né? Hoje em Sim. dia, aí eu tinha uma alavanquinha, aí comecei a pedalar com 13, 14 anos, aí fui. Depois eu migrei fiz um pouco de triatlon, depois fui pro biatlon. Sempre gostei muito do esporte mais individual. Aí depois fui Perfeito. pro esporte aventura. Aí realmente fiz mountain, cheguei a fazer competição, faço Que legal. montanha, sou mergulhador, né? Olha só. Algumas pessoas não falam que é muito esporte, mas é um esporte também, Sim. mergulho, eu faço tanto a apneia quanto o mergulho autônomo. Que E legal. hoje em dia, e aí eu acabei indo para musculação também. Como eu sou do interior, eu tinha um certo preconceito com musculação. Tá. E antigamente se achava que musculação fazia mal, Sim, não sim. deixava o cara crescer, Já ouvi muito isso. aumentava a pressão arterial. Hoje em dia não. Então hoje em dia eu faço musculação, então eu faço assim, por exemplo, um treino metabólico, depois eu faço um treino de força, depois um treinamento mais funcional. Então eu faço muita coisa indoor, pedalo Sim. indoor, aí eu pedalo outdoor, que é a minha grande paixão, Legal. faço natação e Tá aí, então legal. tô vivo Esportivo. aí. Isso é muito bacana, porque é legal, às vezes, quando a gente tem uma lesão, falar com alguém que entende Aham, esse lado, né? Eu acho sim, que isso é muito importante. E até curioso esse histórico, porque você acabou se curando de um problema, talvez não relacionado com a asma, com o esporte, que é uhum, muito o que a gente tem que falar aqui da artrose, ou seja, sim, muitas vezes a artrose pode ser tratada também com essa atividade física, e isso é sim, muito legal, né? sim. Então foi o que eu te falei. Artrose, vamos lá, pandemia. A quantidade de pessoas na pandemia que pioraram da artrose Sim, é absurda. Mas aí você começa a pensar assim, mas ele está poupando a articulação. Como assim ele está piorando da artrose? E aí você for ver os estudos que mostram a quantidade de produtos que são lançados dentro da articulação, inflamatórios e anti-inflamatórios, o sedentário ele tem muito aí. mais ação inflamatória. Fora Sim, alimentação errada, falta de sim, sono. Existe um estudo bem interessante que ele correlaciona a quantidade de melatonina que seu cérebro libera durante seu sono com os sintomas de artrose. que bacana. Então, a pessoa que dorme mal, ele tem mais sintoma, ele degenera mais a articulação. Então, a pessoa que dorme bem, se alimenta bem, e a pessoa que pratica atividade física, Sim, principalmente em movimento cíclico, sim, como, por exemplo, o ciclismo, você libera mais enzima anti-inflamatória dentro da articulação e legal. você trata, muitas vezes, Sim, com atividade física. A perfeito. gente usa o esporte como remédio.